Seguindo aqui com mais um vídeo aí falando da operação, né? E agora aqui eu vou falar dos irmãos Pitbull que viraram Pint. Bom, os irmãos Pitbull é nada mais nada menos do que Rafael Geneste, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse demônio, Renato Geneste e também Rodrigo Geneste. O porquê que esses caras são os demônios? Esses caras são os demônios mesmo. Eu posso falar pra vocês. Esses caras são os demônios. Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu não me lembro se foi no ano de 2018 ou 2019. Uma dona de um posto de combustível e um casal de irmãos me chamou para vender os postos dele. Na época, já estava tendo uma imigração em massa do crime organizado em Curitiba. E esses criminosos, como o caso do Ítalo Belon, o caso dos irmãos Pitbull e de outros criminosos que não estão na lista aqui, eles trabalhavam com preços abaixo do valor da nota. Então, os empresários começaram a adquirir dívidas, porque os empresários estavam trabalhando ali com 10, 12 centavos de margem. Nunca na vida isso vai pagar as despesas de um posto. Hoje, aceitável num posto de combustível é uma margem de 80 centavos. É o aceitável para poder pagar as contas, porque a despesa de posto de combustível é muito alta, muito alta. Então, assim, 80 centavos é o aceitável para pagar as despesas e deixar uma quirera ali pro dono do posto. Daí, esse casal de irmãos, esses dois irmãos aí, mas essa moça que também era casada casada até hoje com um revendedor, me chamaram para vender os postos. Eles estavam com muita dívida nos postos. Os postos pertenciam à bandeira Ipiranga. Bom, daí o que aconteceu? Vamos falar aqui primeiro do posto, hoje já não é mais o nome, então eu posso falar do posto Lua de Prata. Esse posto Lua de Prata, eu vendi na época para um cara, só assumia dívida, um cara, eu não me lembro de onde que o cara era lá pro lado do Nordeste que o cara era. O cara operou o posto por 4 meses e não conseguiu administrar por conta das dívidas, era muita dívida mesmo. E daí ele já estava no processo, né, de avaliação do imóvel para trocar a garantia da moça. Por quê? Porque na Ipiranga as pessoas têm que dar uma garantia para a companhia. Então, assim, esse cara lá do Nordeste, ele ia substituir a garantia dessa moça. Já estava, inclusive, tinha pagado o avaliador e tal, já estava meio que em processo. Só que daí ele não estava aguentando mais, porque era muita dívida, e realmente era muita dívida mesmo, né? Mas ele assumiu a dívida, então ele tinha que pagar a dívida, né? Então, o que aconteceu? Daí ele me chamou, Dayana, eu preciso vender o posto, não tô conseguindo operar. Tá, daí eu peguei e fiz um anúncio no Facebook. Daí nesse anúncio do Facebook, veio um cara de São Paulo. Esse cara de São Paulo aceitou em adquirir todas aquelas dívidas, aceitou substituir a garantia da mulher, né? Aceitou todas as condições. Tá, beleza, vamos fazer o negócio. O cara pegou, mandou a procuração, tal, foi feito, tal, vendeu o posto para esse cara de São Paulo. Esse cara de São Paulo, ele tinha um sócio. Esse sócio dele que veio para assumir o posto, né? Daí, esse outro sócio dele tinha um outro sócio. Que esse sócio, o segundo sócio, ele ia ficar com a loja de conveniência e o terceiro sócio ia ficar com a pista, né? E o primeiro lá, o comprador real, ele ia ter uma participação ali. Mas o posto ficou no nome do segundo sócio, né? Isso daí. Tá. Daí, esse segundo sócio até que tinha uma boa fé, na época. Ia substituir a garantia da mulher, já tava chamando os bancos para fazer um acordo, tal. E daí, eu não sei o que aconteceu ali. O negócio desandou. Começaram a brigar entre eles ali. Começaram a brigar. E já estava em andamento ali, né? Eu já tava rezando para que substituísse a garantia da mulher e tal, né? Porque eu já tava nervosa com toda a situação.
E o marido da mulher me ligava direto, ela me ligava direto, ela tava bem preocupada mesmo, porque era um imóvel da mãe e do pai dela. Então ela ficou muito preocupada na época. E daí brigaram entre eles ali. E no meio dessa briga aí, o que tava administrando o combustível, a pista de combustível ali, ele conheceu um criminoso. O mascote do crime organizado. O mascote do PCC. Que mexe com as bombas de combustível em Curitiba. Todo mundo conhece como mascote do crime organizado. Esse cara aí, esse desgraçado, apresentou os 3 desgraçados. O Rafael, o Renato e o Rodrigo. Esses 3 desgraçados aí. Apresentou. Daí, esse que tava ali com o poder na mão, que tinha o contrato social na mão, decidiu fazer um arrendamento de todo o posto para os irmãos Pitbull. Ele acordou ali que ia receber um X por mês, tal, ia se livrar e os irmãos Pitbull ia, né, assumir ali o posto, né? Assumir o posto. Mas o tal ali ia ficar no nome ali como se fosse um laranja ali dos irmãos Pitbull, né? Resumindo, esses desgraçados entraram no posto Lua de Prata, quebraram a bandeira, colocaram a imagem do crime. Gente, que inferno! Dá-lhe combustível podre. O negócio ali ficou assim, olha, eu vou te falar, o negócio ali ficou caótico. Aquele negócio ele correu o mercado. Era revendedor me ligando, falando que se eu tinha vendido pro PCC, pro crime organizado. Porque eles já eram do crime organizado de São Paulo, naquela época. Daí, o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Eles não pagaram nada das dívidas, porque segundo esses desgraçados aí, eles já tinham acordado com o outro desgraçado aí, que eles não iam pagar dívida. Quebraram a bandeira, pegaram um advogado muito bom em Curitiba, se manteram preliminar por muitos anos, né? Depois venderam para um outro bandido também. E o que aconteceu? A mulher perdeu a garantia. A mulher perdeu a garantia. Ela era avalista das dívidas. A vida da mulher ficou um inferno. E eu fiquei muito chateada porque eu gostava muito do casal. Essa moça, ela era muito querida. Ela é muito querida ainda. E eles me culparam por essa situação. Mas não foi eu. Não foi eu que peguei e apresentei esses desgraçados para esse outro desgraçado ali. Porque eu vendi os postos para esse desgraçado assumir a dívida. Substituir a garantia da mulher. E como que eu ia adivinhar que esse desgraçado ia vender pro crime organizado? E daí, vocês não acreditam? Esse desgraçado aqui, que comprou o posto, é o segundo sócio, ele também, eu vendi outro posto para ele. E esse outro posto, ele também vendeu para esses 3 desgraçados aí. Então, esses caras, eles são uns lixo. Eles são uns lixo. Porque essa moça perdeu o imóvel dos pais dela. A Ipiranga executou os imóveis. O outro casal, que os irmãos lá, que eram dono do outro posto, que tinha uma garantia que, por sinal, nem era deles, também perderam a garantia. E eu acho que eles estão sendo, inclusive, processados. Então, assim, esses caras, eles são malditos. Esses caras, eles compram posto de combustível, eles não pagam. Eles compram posto bandeirado, eles não substituem a garantia. Esses caras são malditos. Eles são malditos mesmo. Então, assim, eu tô torcendo para que a justiça seja feita e esses malditos fiquem por muitos anos na cadeia. Porque daí eu acho que um pouco vai amenizar, vai, tipo assim, não amenizar que não vai amenizar, porque essas famílias realmente perderam seus imóveis pro crime organizado. Mas pelo menos, assim, eu vou acreditar que um pouco a justiça foi feita. Porque isso me causou um estresse muito grande. Infelizmente, né, eu perdi, inclusive, assim, a amizade que eu tinha dessa moça, que é muito triste, mas eu ainda continuo torcendo por ela. E espero que esses vagabundos desgraçados dos irmãos Pitbull realmente fiquem muitos anos na cadeia. Vamos pro próximo vídeo.